Deus. Quantos estão felizes? Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Capítulo 7, o versículo é o de número 48. Estou com um desejo muito grande de falar acerca de Jesus. Os louvores aqui confirmaram a mensagem que nós iremos pregar. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, versículo de número 48, diz assim a palavra de Deus. Você vai deixar a Bíblia aberta. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Diga bem forte, nesta noite, nós vamos ouvir sobre os pés missionários. Diga, os pés de Jesus foram os maiores e melhores pés que pisaram sobre a terra. Glória a Deus. Tomai você. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós lemos, ele retrata a história de alguns personagens aqui. Pelo menos 3 personagens são envolvidos nessa história. Jesus, obviamente, um fariseu chamado Simão e uma mulher que não é citado o seu nome, mas é citado as suas ações. Ela vai ser conhecida, ela vai ser rotulada pelas pessoas que viviam com ela em torno da cidade em que ela vivia, como uma mulher pecadora. Então nós estamos diante de uma história que trata sobre 3 personagens: Jesus, um homem chamado Simão, um fariseu, seu tipo, e uma mulher que era rotulada como uma mulher pecadora. Para entendermos um pouquinho, nós precisamos começar com o versículo 36, quando começa essa história. E diz o texto que rogou-lhe um dos fariseus, que depois Jesus vai chamar de nomear de Simão, para que comesse em sua casa. Olha só que interessante, este homem chamado Simão, ele tinha um cargo na religião judaica da época. Ele era um fariseu, um homem separado, um homem dedicado aos textos sagrados e às doutrinas do Antigo Testamento. Ele observa Jesus, ele ouve falar de Jesus, ele passa a conhecer Jesus, ou pelo menos achava que conhecia Jesus. Então ele observa Jesus e vê que Jesus atraía uma multidão. Então por isso este homem vai desejar ter Jesus em sua casa. Observe que o texto da história começa, ele rogou-lhe. Rogou é quando você pede algo que parece impossível, ou seja, ele insistiu mais de uma vez que Jesus entrasse em sua casa. Ele suplicou a Jesus, ele roga a Jesus: vai na minha casa, Jesus, eu quero fazer um banquete para ti, eu quero preparar uma mesa, quero servir um alimento para ti, para que tu entre na minha casa e tu possa pregar em minha casa, falar deste reino que você está falando em minha casa. Agora, qual foi o motivo? O que motivou este homem a convidar Jesus para a sua casa? O que motivou este homem, o contexto está no capítulo anterior, no versículo de número 16. A partir do versículo 16, aqui vem o motivo do que porque Jesus foi convidado na casa do fariseu. Ele foi convidado porque Jesus, no capítulo anterior, na história anterior, no cenário anterior, Jesus tinha ressuscitado o filho de uma viúva, conhecida como a viúva de Naim. Jesus tinha ressuscitado aquele moço, aquele menino, e aquele ato, aquela atitude, aquele milagre, aquele evento fez com que o nome de Jesus, que já era conhecido entre as multidões, aumentasse, se proliferasse a sua fama, de tal forma que as pessoas diziam, e todos se apoderaram de temor após ele ter ressuscitado, versículo 16, e glorificavam a Deus, porque diziam: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então Simão, ouvindo falar deste milagre, percebendo que a fama de Jesus vai aumentar após este evento, ele deseja que Jesus entre em sua casa, porque Jesus era conhecido como um
grande profeta que tinha se levantado naquele tempo após João Batista. Então ele está interessado no título de Jesus, na fama de Jesus. E olha o versículo 17 do capítulo 7, diz assim: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhança. Ou seja, antes de Jesus chegar numa cidade, a fama de Jesus se antecipava. Como diz? Olha, você sabe quem vai estar aqui amanhã? Quem vai estar aqui amanhã é um homem chamado Jesus. Sabe que ele é um grande profeta? Sabe o que estão dizendo acerca de Jesus? Que Deus está visitando o seu povo através desse profeta. Já fazia muito tempo, quase 400 anos, que não havia revelação bíblica. Nós temos desde Malaquias até o período de Mateus quase 400 anos, em que não há um grande profeta sendo levantado em Israel. Então nós temos agora João Batista, que preparou o caminho, e ele está dizendo acerca de Jesus, ele está projetando a Jesus. Só que muitos não entendiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles achavam que Jesus poderia ser, segundo o que estava escrito, um dos profetas, ou o Espírito que estava nos antigos profetas, como Jeremias, como Isaías, ou até como Elias. Mas mal sabiam eles que quem estava no meio deles era o próprio Deus. Deus não estava visitando eles, Deus estava habitando com eles. Mas eles achavam que Jesus era quem? O filho de Maria, filho de José, apenas um carpinteiro que poderia ter o espírito de um dos profetas que passavam, mas ele era o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, e tomou forma humana, e por tomar forma humana, os homens diziam: ele não é Deus, ele só é um profeta. Mas por causa da fama que os eventos aonde Jesus estava gerava, as pessoas queriam estar perto de Jesus, as pessoas queriam trazer Jesus na sua casa. Mas qual é o motivo de você levar Jesus na sua casa? O motivo aqui do fariseu é um só: Jesus tem fama. Se eu trazer ele na minha casa, eu que já sou conhecido, com Jesus eu serei ainda mais conhecido. Todos vão dizer: olha quem foi na casa do fariseu, foi Jesus. Então o fariseu teria uma fama, uma moral com o nome de Jesus. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Não adianta você convidar Jesus na sua casa com o motivo errado, mas se o teu motivo for adorar Jesus, ele vai entrar na sua casa e o nome dele será glorificado. O fariseu convidou Jesus porque Jesus poderia lhe oferecer algo, por aquilo que Jesus poderia lhe oferecer. O fariseu quer que Jesus se assente à mesa com ele, o fariseu quer dar de comer a Jesus para fazer fama em Jesus, mas ele não está entregando aquilo que está no seu coração, na profundidade, a adoração. Ele não vai entregar a Jesus, ele não vai reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Muitas pessoas te convidam, muitas pessoas podem te chamar, mas nem todas reconhecerão Deus na sua vida. Muitas vezes você vai ser convidado pelos homens e vai ao mesmo tempo ser reprovado pelos homens. Não tem problema, é importante você ser reprovado pelos homens, mas o mais importante é você ser aprovado por Deus. Tem muita gente que está sendo aprovado pelos homens, tem nome, tem fama, mas não é aprovado por Deus. Prefiro não ter nome, prefiro não ter fama, mas ser aprovado por aquele que me chamou. Rogou-lhe que se assentasse com ele à mesa. E a primeira lição que eu aprendo aqui: não adianta só convidar. Todas as pessoas que iam na casa de um judeu, elas tinham que ser bem recebidas. Não adianta convidar alguém e não receber bem. Não adianta convidar alguém e não abraçá-lo, não ter comunhão, não ter relacionamento com ele. Convidar só para fazer nome, convidar só para ter fama, não vai adiantar nada. Quando alguém convidava na casa de um judeu, tinha que ter pelo menos 3 atitudes. Uma pessoa vinha, às vezes de longe, distante, tinha que primeiro fornecer água para que a pessoa, antes de entrar em casa, lavasse os seus pés.
Segundo, a pessoa tinha que receber o convidado com ósculo santo, com um beijo no rosto, como quem diz: é um prazer, uma alegria recebê-lo você na minha casa. Isso era um sinal de honra. Terceiro, a pessoa teria que fornecer um óleo e ungir a pessoa que está sendo recebida na sua cabeça como um sinal de honra. A primeira lição que eu aprendo aqui: ele convidou a Jesus, mas não honrou Jesus. Tem pessoas que convidam Jesus para o evento, mas quando Jesus está no evento, se esquecem de Jesus, deixam Jesus em terceiro plano. Como no dia que convidaram Jesus, ele estava na terceira classe, mas quando faltou vinho na casa, quem é que resolveu? Foi o Jesus. Então convida Jesus, mas coloque ele na posição de honra. Convide a Jesus, mas forneça água para Jesus. Convida a Jesus, mas lave os pés de Jesus com as suas lágrimas. Convide a Jesus, mas teu ósculo santo tenha comunhão com Jesus. Convida a Jesus, mas também dê óleo sobre a cabeça de Jesus. Honra o nome dele, exalta o nome dele, adora o nome dele, glorifica o nome dele nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele convidou, mas não honrou. Mas quando nós da casa, olha isso aqui, quando nós da casa convidamos alguém, mas não honramos nós de dentro, Deus vai levantar os de fora. Quando você não honra Jesus dentro da sua casa, você convida, Deus então vai levantar alguém de fora. E o pior, vai ser alguém improvável, vai ser alguém que a gente julga que não tem condições, vai ser alguém que a gente julga que não tem capacidade, vai ser alguém que nós dizemos pode ser qualquer um, menos essa pessoa. Se os de dentro da casa não honram, Deus vai levantar os de fora. Jesus te lavou, Jesus te remiu, te perdoou e te trouxe para dentro da casa para você adorar a Ele. Mas se você ficar fazendo manha com Jesus, se você querer fazer barganha com Jesus, Ele vai levantar um de fora que não é para ser. Ele vai levantar de fora que não tem para ter. Ele vai levantar um de fora, vai capacitar, vai encher o seu espírito, mas o seu nome de qualquer forma será adorado. Se os de casa não honram, os de fora honram. E aí diz um texto que os profetas de casa não têm honra na sua própria casa. Então, se os de profeta de casa não têm honra na sua própria casa, Deus vai levar de fora e vai trazer o de fora para dentro, para que o nome dele é princípio da honra. Aleluia, Deus. Segundo, ele não honrou, mas enquanto ele convidava Jesus e recebia Jesus e os demais convidados, para dizer para os convidados: olha só que eu trouxe aí, rapaz, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, rapaz. Olha só a fama dele, antes de ele chegar aqui, a fama já ia adiante. Já ouviram, já convidaram, mas ele não honrou Jesus. Nesse mesmo período, havia uma mulher da cidade. Olha como o texto ele trata. Lucas faz a questão de tratar a mulher, não como Lucas está vendo, mas como o povo daquela cidade via. Lucas, ele faz questão de trazer, Lucas, como ele era um médico, ele trazia esse aspecto humanitário. Então ele está mostrando como a cidade via aquela mulher, como o fariseu via a mulher, mas ele também vai mostrar como Jesus vê a mulher, porque as pessoas podem te ver de qualquer forma, as pessoas podem ver de qualquer maneira, ver o teu exterior, mas a Bíblia diz que Deus contempla o interior, Deus contempla o coração, Ele não julga a aparência. Ele vê se o teu coração é contrito e se o teu espírito é quebrantado. Se você entrou nesta noite com o espírito contrito e o coração quebrantado, você veio ao lugar certo, porque Jesus já está nesta casa.
fariseu não honrava Jesus. A mulher preparava um vaso chamado vaso de alabastro. Glória a Deus. Aleluia. Porque você não se alegra na casa. Esse tato aqui, você se alegra em casa para se alegrar na casa. Você não adora aqui, você já vem adorando. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aquela mulher ouviu falar que Jesus ia estar na casa, só que ela era uma pecadora, portanto ela não foi convidada. Oh, aleluia. Mas adorador não precisa de formalidade. Adorador não precisa de convite. Adorador quer adorar. Não importa se vão chamar ela de pecador. Não importa se vão julgar ela por causa do passado. Não importa se não mandaram convite para ela. Não importa se não ligaram para ela. Não importa se vão ver ela como uma pecadora. Ela só quer adorar. Ela só quer exaltar. Só quem vem adorar. Levanta a mão. Ela não se importa. Ela não se importa. Oh, aleluia. Ela não se importa se não convidaram ela. Ela está vindo. Ela está vindo. Ela está vindo para adorar a Jesus. Ela está vindo para glorificar a Jesus. E quando ela chega, ela não faz barulho. Quando ela chega, ela não faz barulho, ela está quieta. Só que ela preparou em casa a homenagem a Jesus. Porque Simão queria apenas saber de um banquete, queria saber apenas de comida, queria saber apenas de fama. Mas ela vai fazer daquele dia, daquela casa, ela vai fazer um culto a Jesus. Culto significa homenagem para dar louvores a Jesus. Sem abrir a boca, porque pecador, quando estava diante dos demais, não poderia abrir a boca. Meu irmão, talvez você diz: Deus, eu não tenho força para adorar. Adorar com as lágrimas. Deus, eu não tenho força para adorar. Adore em espírito e em verdade, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que não adoram só de línguas. Porque Jesus disse sobre aqueles que adoravam só de línguas: o meu povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas eu estou pregando para a igreja nesta noite que não honra só de lábios, mas que honra de coração a Ele, que merece toda a honra e toda a glória. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro. Agora isso aqui, a preparação do culto dela, a dedicação dela para este culto foi extremamente grande, inumerável. Por quê? Ela vai trazer nas suas mãos para a casa do fariseu, que não ofereceu nada para Jesus. Ela vai trazer um vaso, porque crente não vem com mão vazia para adorar a Deus. Se você vem para receber, você vem no lugar errado. Você vem para entregar. Só que tem uma coisa: o resultado de quem entrega é receber. Quanto mais você entrega e fica com menos, mais você vai receber. Porque é o princípio da honra. Quanto mais você honra, mais honrado você vai ser. Quanto mais você se humilha, mais exaltado você vai ser. Quanto mais você exalta Ele, fica com menos, o nome dele é glorificado, então Ele vai retribuir. Porque o nosso Deus é um Deus generoso. O
está avançado. Este vaso não era encontrado em qualquer lugar, porque dá o nome ao vaso, é um vaso de alabastro. Este vaso de alabastro, na verdade, vai representar ela. Ela está trazendo ela. Quando ela quebrar o lacre deste vaso e jogar os pés de Jesus, na verdade, é ela que está se jogando, é ela que está sendo quebrada, é ela que está exalando o que está dentro dela. Então o vaso é ela, diga o vaso, é ela, mas o vaso, nessa noite, sou eu. A maior oferta que você pode entregar no altar do Senhor é você. É você se abrir para Deus. É ela, este vaso é alabastro. Só que este vaso não se encontra em qualquer lugar. Este vaso só se encontra no Egito. Até hoje os melhores vasos de alabastro no mundo são fabricados no Egito. Isso é milenar. Isso tem mais de 5.000 anos de história. Este vaso de alabastro, no entanto, não encontra-se em qualquer lugar no Egito. Não se encontra nos lugares habitados pela civilização. Se encontra nos lugares mais longes, nas montanhas do Egito. Este vaso é extraído através de um bloco de pedra, nas montanhas mais de 60 quilômetros longe da civilização. Então a pessoa que vai buscar este vaso no Egito, ela tem que subir as montanhas. Eu disse que este vaso é você. Eu sou esse vaso. Você é este vaso que estava perdido lá no Egito. Mas ele não se importou de subir as montanhas do mundo, nos lugares mais remotos, com seus próprios pés, foi te buscar. Você é só uma pedra bruta, porque este vaso era uma pedra bruta, mas ele foi nas encostas das montanhas. Com muito cuidado ele foi trazendo essas pedras, para que ela não se quebrasse antes de chegar, porque ela é uma espécie de um gesso. Se ele jogasse no chão de outra pedra, ela se quebra. Então ela é uma pedra um pouco frágil. Ele tomou todo cuidado para ir até o Egito, para buscar você, para depois lapidar você, para depois processar você, para que você fosse quebrado em sua presença, mas exalasse o bom perfume. Tem vaso que está se quebrando nessa noite, e eu quero te dizer que ele recebeu o seu bom perfume. Então pegava-se esse vaso, aí levava até um lugar específico, aonde este vaso, agora que era uma pedra apenas, toda cheia de pontas. Que a gente vem no mundo assim, né? Cheio de pontas, cheio de lascas. Se dependendo de onde pegar, vai cortar, vai arrebentar. Então agora este vaso precisa, para se tornar um vaso, essa pedra precisa ser lapidada, processada. E como era feito? Eles pegavam um algodão nessa pedra, colocavam o algodão em volta dessa pedra, e ainda era bruta. Depois eles colavam este algodão na pedra e colocavam este algodão para secar no sol. Tem crente que entrou aqui nesta noite e está secando. Para ser um vaso, primeiro você precisa secar. O sol da justiça precisa bater no vaso. A cola precisa se impregnar na pedra. O algodão, que é o revestimento do Espírito, precisa ficar unido na pedra. E depois pega essa pedra, fixa ela no chão. E depois que fixa ela no chão, então ele vai começar a passar uma lixa. E aí depois ele vai pegar as pedras. Essa pedra, que ainda é uma pedra para se tornar um vaso, e vai pegar um martelo específico, uma ferramenta, e vai começar a bater, para gerando forma, para que então se torne um vaso, tirando todas as aspas, tirando todas as lápides, tirando todas as pontas, para que esse vaso comece a ter forma. É você vindo no culto de doutrina, e a palavra que é o martelo que esmiuça a penha, tirando as pontas, as lascas, para que você se torne um vaso usado nas mãos dele. Eu sei que o processo é dolorido, eu sei que o processo até é lento, mas vai dizer uma coisa: vale a pena ser processado
seca no sol, aí depois é levado, ele pega uma lixa e começa a lixar. Ele vai lixando, depois ele pega uma lixa menor, que é uma outra pedra, e vai batendo pedra sobre pedra, vai lixando pedra sobre pedra. E por último, ele pega então uma ferramenta, seria uma espécie de um abridor, que vai furando. Ele fixa no chão com os dois pés, coloca esse abridor e ele vai girando esse abridor. E aí vai abrindo a boca e formando, abrindo a boca da pedra ainda, e vai formando o vaso a partir dali. Eu quero te dizer que às vezes Jesus vai te abrir, Jesus vai te rasgar, para que você se abra, para que o azeite depois desça. Não tem azeite sem prensa, não tem azeite sem rotura. E o que eu quero dizer com isso? Abre a tua boca, que Ele vai encher você esta noite. Talvez você chegou vazio aqui, mas a palavra está te abrindo, para que você seja cheio do Espírito de Deus. Só quem quer ser cheio, abre a boca desta noite, e agora Ele que está na casa. Já foi encerrado. Por último, quando o vaso está pronto, ele acha que está pronto, aí vai depender da função do vaso. Esse vaso era muito caro, o valor era muito alto, e ele tinha 3 tipos de vasos: os vasos brancos, os vasos marrom e os vasos verdes. Porque cada um na casa de Deus tem uma função, cada um foi chamado para uma obra. E talvez você ainda não entendeu qual é a obra, qual o propósito que você tem aqui dentro, mas Ele está dizendo nesta noite: você foi chamado para algo. E talvez você diz: eu não sei. Peça ao Espírito Santo que Ele vai mostrar para você se você é um vaso verde, se é um marrom ou se é um branco. Alguns desses vasos eram dados como oferta de casamento. Quando alguém casava e alguém queria honrar alguém, entregava um vaso para casamento. Quando alguém fazia um aniversário, alguém importante, um rei, então o povo comprava esse vaso, custava muito dinheiro, alguns até 300 denários, e entregavam para essa pessoa. Mas alguns vasos era para ter um óleo, um perfume. Era um óleo em espécie de perfume, e este perfume era muito caro. Só que o vaso era até mais caro do que o perfume. Glória a Deus. O vaso era mais caro que o perfume. Então na boca, depois que eles colocavam o perfume, para não sair o aroma, para não se espalhar o aroma e se perder o aroma, porque este perfume tinha que ser usado uma vez só. Por exemplo, a pessoa ia casar, então ela pegava este unguento, esse vaso, e ela quebrava o lacre desse vaso, então passava perfume, porque depois o cheiro se perdia. Era um cheiro muito forte. Então eles colocavam, eles passavam uma cola na tampa e selavam o vaso. Uma vez selado, ele só poderia ser aberto e usado de uma vez só. Não poderia usar para vários eventos. Uma vez só seria usado. Você foi selado com o Espírito Santo. O dia que você aceitou Jesus, o dia que tu entrou na casa para adorar Jesus e aceitou, você foi selado com o Espírito Santo. E se eu não aceitei? Então hoje tu vai ser selado com o Espírito Santo. E quando você aberto, só quando a trombeta soar, você vai subir como um bom perfume até os céus dos céus, até o terceiro céu. E naquele dia, ao que vencer, me darei o direito de se assentar no trono comigo. Ao que vencer, eu serei com ele, e ele será comigo. Estarei para sempre contigo. Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou encerrar. Glória a Deus. Essa mulher entra, para resumir, entra na casa, ela quebra o lacre, ela vai se fazer barulho. Jesus está sentado, ela se prostra aos pés de Jesus, ela quebra o lacre e depois ela quebra o próprio vaso. Não precisava quebrar o vaso, porque o vaso você poderia usar depois para outra coisa, que não fosse para guardar perfume, porque o lacre se quebrou.
Então lacre não tem mais sentido. Então você ficava com o vaso, poderia usar como decoração ou dar de presente para alguém, em uma outra ocasião. Mas aquela mulher não entrou para brincar na casa, ela entrou para entregar tudo. Não volte para casa sem entregar tudo. E talvez você diga: o que eu vou entregar? Se você está afastado, parado, distanciado do caminho do Senhor, é dia de você se entregar. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, é dia de você se entregar, para que Ele receba o bom perfume. Só que quem estava na casa do Simão vai dizer: se este fosse profeta, saberia quem e qual a mulher que ele tocou, porque é uma pecadora. Mas Jesus vai contar uma parábola para ele e vai dizer: Simão, eu entrei em tua casa, tu não me deste bacia e água para lavar os pés. Simão, eu entrei em tua casa e tu não beijaste o meu rosto. Simão, eu entrei em tua casa e tu não derramaste o óleo na minha cabeça. Esta mulher, desde que ela entrou, ela não cessa de com suas lágrimas lavar os meus pés e enxugar com os seus cabelos. Ela quebrou o braço, Simão, ela ungiu a minha cabeça, da cabeça aos pés. Agora vem a coisa: Simão estava olhando para a mão de Jesus, porque Simão disse consigo: eu vou convidar Jesus e ele vai me dar algo. Então ele está olhando só para as mãos, porque tem pessoas que são interesseiras, só olha para aquilo que ela vai receber. Mas a mulher, ela não olhou para as mãos. Os pés não falam de receber, os pés falam de entregar. Ela não foi para receber da mão, ela foi para entregar. Agora tem um segredo, tem um segredo. Isaías 55, versículo de número 5. Pés missionário, quem se prostra aos pés de Jesus e pelas suas pisaduras, pelas suas pisaduras, vai demais a tua fé, Senhor. Jesus tem tanto poder que das mãos aos pés Ele cura, das mãos aos pés Ele sara, das mãos aos pés Ele machuca, das mãos aos pés Ele entrega salvação, perdão, alguém nesta noite entrou aqui e você não pode sair da mesma maneira que você entrou. Jesus está aqui na casa para dizer para você: meus pecados estão perdoados. Você tem que ir em paz. Aonde está você que quer retornar para Jesus nesta noite? Onde está a segunda pessoa que deseja voltar ou aceitar Jesus como seu Salvador? Tem mais vaso aí, tem vaso que não pode sair daqui nessa noite sem se entregar para Jesus. Onde está a segunda pessoa que precisa se entregar para Jesus? Onde está a segunda pessoa que não pode sair com essa situação sem se entregar para Jesus? Onde está você que precisa aceitar o seu nova aliança? Ombro abaixo e me canta na baia sua. Se hoje ouvides a voz do Senhor, meu Deus, não endureceis o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça.